Meu querido Palestrino, nosso Verdão, líder absoluto do brasileiro, entra em campo hoje para o clássico contra o Santos. E eu trago para vocês as prováveis escalações e o retorno do atacante Paulinho. Será que agora vai? Mas não é só isso, Palestrino. Enquanto a bola não rola, o Verdão se movimenta nos bastidores. E uma atitude do Botafogo confirma a saída de Alexander Barbosa. Atualização também importante sobre o sonho de repatriar o volante Danilo e a blindagem de uma joia de 17 anos que acaba de assinar contrato profissional com o Palmeiras. Quer saber de todos os detalhes dessa movimentação e como o auxiliar João Martins deve montar o time para hoje? Então vem comigo que agora começa o giro de notícias aqui do seu canal Notícias Meu Verdão. Verifica aí o seu botão aí se tá clicado no like e se você tá inscrito no canal, porque isso é muito importante. Beleza? Dito isso, bora pro conteúdo. E Palestrino, eu quero começar aqui com mais um contrato assinado no Palmeiras. Ó, o atacante Arthur com H, tá? Menino de 17 anos, assinou recentemente seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Natural de Recife, o jogador chegou ao clube em 2025 e vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica das categorias de base do nosso Alviverde. Na base, o atacante esteve presente na campanha do título da Nexperia, NEC, Nijmegen Cup Sub-17, eu acho que é assim que se pronuncia, disputada lá no continente europeu, especificamente na Holanda, onde o Palmeiras terminou de forma invicta. O torneio contou com equipes tradicionais do futebol europeu e o Verdão teve desempenho consistente ao longo da competição. Internamente, o Palmeiras trata o jogador como um atleta em desenvolvimento, dentro do processo natural de suas categorias de base, sem pressa para uma promoção definitiva ao time principal. A assinatura do contrato profissional representa mais um passo na formação do jovem atacante, que segue sendo avaliado conforme evolução nos próximos anos no nosso Palmeiras. Então tá aí, mais um contrato, João Paulo Sampaio trabalhando e a base segue a todo vapor no nosso Palmeiras. E seguindo aqui com o nosso giro de notícias, vamos falar do que está em voga, principalmente, é esse clássico que está na sua tela. Palmeiras e Santos se enfrentam hoje às 18h30 horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Me parece que hoje é o último dia em que nós chamaremos o estádio do Palmeiras de Allianz Parque, porque parece, a partir de segunda-feira, o nome já vai mudar. E o Verdão entra em campo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro desta edição de 2026. O Palmeiras defende a liderança do Brasileirão com 32 pontos em 13 partidas disputadas, sendo 6 de vantagem em relação ao vice Flamengo, que tem um jogo a menos, é bom lembrar isso daí, tá? O time vive aí uma sequência de 12 jogos, Palestrino, sem perder, a maior entre os que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Santos precisa de uma vitória para sair da zona do rebaixamento do Brasileirão e vai ter parada dura para enfrentar só o líder do campeonato na nossa casa, né? Então esse jogo não é nada fácil para o Santos. Porém, embora nós estamos vivendo uma melhor fase, a gente tem que tomar cuidado porque é um clássico, tá? E nem sempre aquele que está melhor vence o clássico, né? Sempre existe essa máxima. A última que o Santos venceu foi lá em 11 de abril contra o Atlético Mineiro. O Peixe não terá Neymar. É isso aí, continua pagando Neymar. O Peixe não vai ter o Neymar à disposição em função de desgaste do camisa 10 e também do gramado sintético da Arena Alviverde. O homem tem canela de vidro, não pode jogar em gramado sintético porque supostamente o gramado artificial vai prejudicar nas lesões recorrentes que o jogador tem. Quem perde é o Santos. Eu tiro um barato, sinceramente, porque você pagar uma fortuna pra esse cara, pra ele jogar jogo sim, jogo não, e ainda tem uma mídia ainda chamando atenção, esse cara tem que ir pra Copa, sinceramente, tem que ser muito, me perdoe aqui o palavreado, abestado pra ter um cara desse pagando uma fortuna em seu time, né? Ainda bem que isso acontece lá no Santos. Sem o Neymar, a esperança passa a ser depositada, esperança pelo menos do torcedor santista, em Gabigol ou Gabiesgol e o Benjamin Roleiser, que é um bom jogador, tá? Os dois estão confirmados
para o jogo e em alta no time titular do Santos também junto ao técnico Cuca. Falando de escalações, o João Martins deve mandar a campo a mesma equipe que enfrentou o Cerro Porteño na quarta-feira pela Libertadores. Só que eu espero que o desempenho da equipe não seja o mesmo como foi contra o Cerro Porteño. Pelo amor de Deus, hein, Palmeiras? Pelo amor de Deus, vamos jogar bola, vai. E depois que vocês fizerem um gol no Santos, não recua não, para não deixar a gente maluco da vida, né? Vamos torcer para que seja assim. Lembrando também que é o João Martins, porque o Abel Ferreira cumpre suspensão devido às maracutaias, vamos dizer assim, do STJD. Em relação à rodada passada do Brasileiro, o zagueiro Murilo Palestrino vai voltar após cumprir suspensão. Então, uma escalação provável, segundo aí vários portais na internet, tem Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo e Arthur fazendo a lateral esquerda. Marlon Freitas e Andrés Pereira, de praxe, e na frente Alan e John Arias jogando ali mais pela esquerda. Na frente deve voltar o paraguaio Ramon Sosa e o atacante Flaco Lopes. E a novidade pro Palestrino, finalmente, né? Tomara que dê certo agora, né? Tomara que não apareça nenhuma outra aí que tire o cara. O Paulinho tá relacionado para esse jogo contra o Santos, segundo informações do nosso Palestra. Em entrevista recente que o atacante deu, ele falou que não consegue esconder a emoção e que passa muita coisa na sua cabeça após ficar um longo período afastado e finalmente voltar a ter oportunidades de poder jogar pelo Palmeiras. Ele ainda revelou, Palestrino, tô fazendo um resumo aqui, né, que está tranquilo e ciente de que fez tudo possível para voltar, poder ajudar a equipe e que nesse momento está totalmente focado em ajudar o time a conseguir a vitória independente do tempo que tiver oportunidade de atuar para coroar a sua volta. Opinião aqui. Se não acontecer nenhum imprevisto de última hora, porque a gente sabe, né? Tratando de Paulinho, isso aqui que eu tô falando pra vocês, informação do nosso Palestra, pode mudar daqui 5 minutos. Mas acredito que dessa vez vai dar certo. Paulinho deve entrar e eu cogito que ele deve jogar aí os 20, 15 minutos aí finais da partida só para dar aquela minutagem e também vai depender do andar da carruagem, né, de como vai ser esse jogo contra o Santos. Mas Paulinho estará hoje no banco de reservas, essa é a boa notícia para o torcedor do Palmeiras. Pendurados, não pode tomar o terceiro amarelo, temos Carlos Miguel, lateral direito Kelvin, Andrés Pereira não pode tomar porque senão tá fora do próximo jogo do Brasileirão. O menino Alan, o Sosa e o atacante Luigi. Todos esses já tem 2 amarelos. Se tomar mais um, está fora do próximo jogo. E o que se refere ao Santos, trago as escalações para vocês também. Eles devem ter aí, ó, Gabriel Brazão no gol. Igor Vinícius numa dúvida com o Mike, mas deve ir o Igor Vinícius. Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. Oliva, John Schmidt, numa dúvida com o William Arão, Gabriel Bontempo e Benjamin Roleiser. E na frente, Gabigol e Barreal fechando o ataque do Santos. E quem tá fora? Neymar, já falei, vai ser poupado por desgaste. É brincadeira. O velho conhecido Gabriel Menino e Lautaro Dias, ambos com lesão na coxa direita. Gustavo Henrique e Tassiano também, 2 que estão fora dessa partida, lesão na coxa esquerda. O Peixe vem bem desfalcado para esse jogo contra o Palmeiras, né? Os pendurados dele, goleiro Gabriel Brazão, João Schmidt, Gabriel Menino, que está fora, né? E Gabriel Bontempo. Lembrando que você vai poder acompanhar esse jogo somente pelo Premiere, tá bom? Transmissão exclusiva do Pay-Per-View. Então, se você não paga o streaming e se você não tem os IPTV da vida, vai ser difícil você acompanhar ao vivo esse jogo, vai ter que acompanhar pelo rádio. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e eu chuto aí, ó, 2-0 para o Palmeiras, com tranquilidade vencendo o jogo contra o Santos, que marca o final do nome Allianz Parque nesse caldeirão alviverde. Quero saber o seu palpite. Posta aqui nos comentários. Agora, um detalhe importante. Eu tô cogitando um jogo tranquilo contra o Santos, mas se o Palmeiras abrir o placar e continuar fazendo a mesma coisa que vem fazendo nos últimos jogos, abre o placar e recua, aí não vai ser um jogo tranquilo não, tá? Então,
Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Vamos lá, Palestino, trazer mais alguns detalhes sobre o volante Danilo. O jogador tem seu nome aí muito aquecido no mercado da bola, especulado por várias equipes, e eu trago para vocês as últimas que envolvem o jogador, tá? O Palmeiras vê a chegada do Danilo cada vez mais distante e improvável. Isso porque o atleta do Botafogo e cria da academia está sendo muito cobiçado pelos europeus, segundo aí traz o jornalista Bruno Andrade lá do ESPN. O jornalista afirmou que times como Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Napoli, Newcastle e entre outros estão interessados em contar com o jogador para 2026. Essa suposta batalha financeira, o jornalista disse que não é o grande problema para o Palmeiras tentar contratar o Danilo, e sim a preferência do time da Estrela Solitária em vender o atleta para times de fora do Brasil, levando em consideração que ele poderia estar reforçando um rival. O Botafogo está esperando a Copa do Mundo para começar a abrir negociações pelo meio-campista, com a crença de que o seu valor de mercado vai aumentar. Tirando aqui o meu coração alviverde de lado, deixando ele aqui o clubismo e agindo pela razão, se eu tivesse na direção do Botafogo, eu faria exatamente o que o Botafogo está querendo fazer. O Botafogo não está errado de agir dessa forma. Falei também em vídeos anteriores que caso o Palmeiras deseje contar com o volante Danilo, precisaria agir agora. Pagar um valor absurdo, o que seria difícil o Botafogo aceitar, e o Botafogo também ia ter que topar não colocar ele mais em campo. E este é o problema, porque eu não sei se o Danilo toparia ficar sem jogar até a Copa do Mundo. Não sei se ele sairia dos holofotes, o jogador provavelmente não ia olhar isso com bons olhos. Então é muito provável, como sempre a gente vem falando aqui, o discurso do canal é que o Danilo vai rumar para o continente europeu. Bem verdade, o tempo do Palmeiras repatriar o Danilo já foi. Era quando ele estava no Nottingham Forest. Agora fica muito complicado. E você o que pensa? Escreva aqui os seus pensamentos nos comentários. Quero saber se você acredita ainda num milagre, num hecatombe do Palmeiras conseguir contratar esse atleta. E para finalizar o vídeo de hoje, Palestino, aconteceu um negócio, surgiu informações na internet que deixaram todos satisfeitos, falando, agora sim o negócio vai acontecer, porque o contrato ainda não está assinado, mas a atitude do Botafogo está indicando de que o zagueiro Alexander Barbosa de fato vestirá verde e branco após a Copa do Mundo. Quer saber o que aconteceu aí nessa sexta-feira à tarde, agora para esta manhã? Presta atenção, vai começar aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo já, tirou o Alexander Barbosa. E as informações que circulam são essas, apesar da janela de negociações estar fechada, o Palmeiras já se adiantou para fechar um acordo com o zagueiro do Botafogo. O que poderia atrapalhar o Palmeiras era o limite das partidas no Brasileirão, mas o cenário agora é bem diferente. Segundo informado pelo jornalista Rafael Bizarello, lá do Globo Esporte, o Botafogo não relacionou o Barbosa para o jogo contra o Remo. O compromisso, marcado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, seria a 11ª partida do argentino pelo time da Estrela Solitária. Após chegar a um acordo com o Botafogo, o Verdão tinha uma pendência com o staff do zagueiro, que a gente lembra que era o que estava barrando ainda a assinatura do contrato e o acerto. Porém, não é mais essa situação que está atrasando essa assinatura de contrato. Isso já foi resolvido com o staff do atleta, né? E com a situação contratual do defensor e a saúde financeira que possui, a equipe do Botafogo se viu em uma situação de negociar o jogador. Não tinha como negar a proposta do Palmeiras. A tendência é de que o acordo seja anunciado em breve. Agora, no mês de maio, o Palmeiras deve anunciar o Alexander Barbosa como novo reforço de 2026. Mesmo com o acordo fechado neste momento da temporada, é bom deixar claro isso. Alexander Barbosa só vai ficar disponível para o professor Abel Ferreira no mês de julho, ou seja, após a Copa do Mundo de 2026. Antes disso, o atleta apenas vai treinar com os novos companheiros de equipe. Então fiquem com essa, o Palmeiras dentro em breve deve estar anunciando seu novo reforço para a zaga.
E olha, depois que o Zenit recusou a primeira proposta do Palmeiras, falei no vídeo de ontem e repito, Palmeiras, pelo amor de Deus, pega o dinheiro que você ia gastar no Nino, já que você tá fechando com o Alexander Barbosa, e vai atrás de um lateral direito, um lateral esquerdo, um meio atacante, ou um atacante, um 9. Vai atrás de reforçar outros lugares, setores do campo. Porque de zagueiro, eu acredito que nós já estamos muito bem. Eu quero saber a sua opinião, escreve aqui nos comentários. Portanto, Alexander Barbosa deve vestir verde e branco, que é muito mais bonito do que preto e branco, que me lembra um rival aqui lá de Itaquera, que também tá devendo até o fundo das calças, igual o Botafogo. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui mais essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais a sua presença e pedindo sempre ao Papai do Céu retribuir a vocês com as bênçãos celestiais pela inscrição de vocês nesse canal, pelo like que vocês dão, essa motivação que vocês trazem para mim aqui no vídeo. Muito obrigado, sou eternamente grato a todos vocês que estão aí. Lembrando, você quer ajudar ainda mais o canal, você pode virar membro do canal por um preço irrisório, você ajuda a contribuir com a criação de conteúdos para este canal. Lembrando que aqui no rodapé sempre também estará os melhores produtos e ofertas. Me despeço dessa forma, eu volto no próximo vídeo, espero que com vitória e mantendo a liderança isolada do Brasileirão. Avante palestra!